e hoje nós vamos continuar para os alunos do primeiro ano a aula sobre tabela periódica. Então, hoje vocês vão analisar e vão perceber para que serve realmente na prática a tabela periódica. Então vocês vão saber localizar um átomo, em que família, em que período ele está localizado na tabela periódica esse átomo. Como? Nós vamos utilizar como ferramenta a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Pauling. Então, sabendo resolver pelo diagrama de Pauling, vocês vão conseguir resolver boa parte dos exercícios e localizar o átomo na tabela periódica. Tudo bem? Então se inscreva no meu canal, tire suas dúvidas, dê comentários. Para quem não se inscreveu, entre lá, porque depois você vai ser sempre notificado das aulas que vier. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar e até mais e tchau. Vamos continuar aquilo que eu tinha falado na apresentação sobre distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Pauling, e assim você vai saber localizar na tabela periódica, né, o elemento que a gente está procurando. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que tem que saber é assim. Na tabela periódica, nós já havíamos falado que existiam 7 níveis de energia. Esse nível, a gente fala que seria o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se você falar nível de energia ou camada, é a mesma coisa. Camada K é o nível 1, camada L é o nível 2, camada M é o 3, camada N é o 4, camada O é o 5, camada P é o 6 e camada Q é o 7. Tudo bem? Agora, uma coisa interessante saber que quando a gente for fazer a distribuição eletrônica de Pauling, né, existem também os subníveis de energia. Existe o subnível S, existe o subnível P, o D e o F. Então, existem 4 tipos de subníveis de energia. Esses subníveis de energia, na verdade, o que seria? Seria onde o átomo fica localizado, né? Seria, na verdade, um que a gente fala de orbital, né? Então, esse termo aqui, que vocês a primeira vez que estão ouvindo, orbital. O que é um orbital? O orbital, né, na verdade, é o local, né? É o local onde se tem maior probabilidade de encontrar elétrons. Então existem esses 4 tipos de orbitais: orbital S, P, D e F. Tudo bem? Agora, uma coisa interessante vocês saberem, que existe um número máximo de elétrons que cabem em cada orbital. Então o orbital S, por exemplo, cabe no máximo 2. Eu vou colocar uma flecha para cima e uma flecha para baixo. Então cabe no máximo 2 elétrons. O orbital P cabe no máximo 6 elétrons, porque cada orbital cabe no máximo 1. Cada orbital cabe no máximo 1. Então, como o P tem 3 orbitais, né? Então cabe no total 6 elétrons. Então, no máximo que cabe de orbital é 6 elétrons. Não pode passar disso. Não pode colocar, por exemplo, 3 elétrons no orbital S ou 7 elétrons no orbital P. Não existe. Cabe no máximo só 2 elétrons. E aí o orbital D cabe no máximo 10 elétrons, porque como ele tem 5 orbitais, não é isso? Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, cabe no máximo 10. E o orbital F cabe no máximo 14 elétrons, porque ele tem 7 orbitais. Aí você vai perguntar, professor, por que você coloca essa flechinha para cima e para baixo? Porque pensa assim, o orbital S, ele é como se fosse uma esfera, né? Um elétron vai girar no sentido horário, tá? A gente chama de spin. E o outro elétron que está no orbital, ele vai ter um giro no sentido anti-horário, tá? Então, os elétrons eles giram, eles como se fossem em órbitas circulares, tudo bem? Então, isso é interessante vocês saberem.
tá? Então, vocês já sabem que o subnível é a mesma coisa que o orbital é o local onde tem maior probabilidade de se encontrar elétron, essa é a definição. E vocês sabem também que o orbital S cabe no máximo 2 elétrons, o orbital P 6, o orbital D 10 e o orbital F 14 elétrons. Então isso aqui é uma coisa interessante de saber. Agora, é uma coisa outra interessante de saber que a representação, né, aqui eu tenho o número 3. O que significa esse número 3? Esse número 3 é o quê? O nível ou camada de energia. Então esse aqui é o nível ou camada de energia. É aquele nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou também pela letra, né? A letra vai ser a camada M, no caso, né? Se você dá uma olhadinha aqui no comecinho, ó, nível 3, camada M. Tanto faz você falar camada M ou nível 3, tudo bem? Então esse número 3 significa isso. Agora a letra S, né? O que significa? A letra S significa o subnível. Subnível S, tá bom? Então esse é o subnível S. E o número 1 significa o número de elétrons que tem nesse subnível F. Tem 1 elétron. 1 elétron no subnível S. Tá bom? Mas, professor, você não falou que era 2? Não, 2 é o número máximo de elétrons que cabe no orbital S. Tudo bem? Ah, professor, se eu colocasse 3S3, também está errado. Por quê? Porque cabe no máximo, pela teoria de Pauling, 2 elétrons no orbital S. E no orbital P cabe 6, no D10 e no F14. Não esqueçam disso. Ah, professor, então se você fizer uma distribuição eletrônica e der orbital D, por exemplo, orbital D, 8 elétrons, está certo? Depende, pode estar. Mas, se tiver 11, está errado. Porque não cabe mais de 10 elétrons, cabe no máximo 10. Tudo bem? Tem que ser respeitado essa regra que é da teoria atômica. Tudo bem? Agora, nós vamos agora resolver um exercício ilustrando tudo isso que a gente está falando. Tudo bem? Ó, esse exercício aqui, ele fala assim, ó. Indicar, eu tenho aqui o 4D3, né? Então eu quero saber quantos elétrons tem nesse orbital 4D3. É só você olhar, ó. Nós temos aqui, ó, 3 elétrons. Então você coloca aqui 3. E o subnível? O subnível é o subnível D. A letrinha D, ó. Subnível ou orbital D, que cabe no máximo 6. Só que nesse orbital especificamente tem 3 elétrons. E o nível de energia? O nível de energia, você pode colocar, tá no nível 4. Tá? Ou também você pode colocar como tá na camada N. Tudo bem? Então, nível 4 ou camada N da representação. Tá? Então, nível e camada, a gente vai dizer que é a mesma coisa. Tá bom? Ou quarto nível de energia ou camada N. Tudo bem? Ou nível N também. Você pode colocar nível N também. Então, tanto faz você colocar nível 4, camada N. Aí, geralmente, assim, a gente vai usar mais um número, tá? Nível 4, que seria a camada 4, tá bom? Ou período 4, ou nível 4. Então, essas três palavras, né, que eu acabei de falar, né, que são sinônimos, né? Então, por exemplo, se eu falar camada, nível ou período, é a mesma coisa. Período. Porque na tabela periódica, ela é dividida as linhas horizontais em período, que são as camadas. São 7 camadas. Tudo bem? Isso é uma coisa interessante de saber. Tá, então esse era o exercício 1, só para ilustrar a diferença entre nível e camada, que era a mesma coisa, e período também. Então, período, camada e nível é a mesma coisa. E subnível não. Subnível é o orbital energético que o elétron está localizado. Que no caso do subnível D tem 3 elétrons. Tá bom? Agora aqui, esse exercício 2 está falando assim, indique a distribuição eletrônica no seu estado fundamental de cada átomo. Então aqui tem, por exemplo, um átomo de nitrogênio, né? Então verificamos que o nitrogênio tem 7 elétrons, né? O número atômico dele é 7, então quando ele está no estado neutro, ele tem 7 prótons e 7 elétrons. O sódio, por exemplo, tem 11 prótons e 11 elétrons. Então o que você vai fazer? Para você descobrir, né? Para você fazer essa distribuição eletrônica, é só você usar o diagrama de Pauling, que é esse diagrama aqui. Vocês estão vendo que eu coloquei 1s2, 2s2, 3s2, 4s2. Eu já preenchi o S. O S é o máximo de elétron que pode pôr no orbital S.
e no orbital P é 6, no D é 10, o F é 14, como eu havia falado. Mas eu vou ter que colocar 6, 10, 14? Não, vai depender do número atômico que você vai distribuir. Por exemplo, nós vamos distribuir o número atômico 7. Então o que vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer com que siga essa diagonal aqui. Essa diagonal aqui é de menor energia. Aí depois eu vou seguir nessa diagonal aqui no 2S. Sai do 2S, eu vou pro 2P6, 3S2. Então vai aumentando o seu nível energético. Aqui, então a gente vai, como fala? A gente vai fazendo, primeiro a gente vai fazer essa linha aqui em diagonal. Segundo essa daqui. Terceiro essa. Quarto essa linha. Quinto essa diagonal aqui. Sexto essa diagonal. E assim por diante. Vai aumentando em ordem crescente de energia a distribuição eletrônica. Não é na horizontal assim, tá? Tem muito aluno que faz 1S2, depois 2S2, 2P6. No começo coincide, mas depois para fazer 3S2, 3P6, 3D10, 4S2. Isso está errado. É assim, nessa ordem em diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai seguindo essas diagonais aí. Tudo bem? Então vamos fazer do 7 até dar 7. Então vamos lá. A gente vai fazer 1S2 primeiro. 1S2. Aí depois, agora a segunda é essa daqui, a segunda diagonal é essa. 2S2. 2S2. Já temos quanto, 2 mais 2, 4 prótons, 4 elétrons. Então falta 3, para dar 7. Então agora eu vou colocar o quê? 2P3. 2P3. Olha que interessante. Se eu somar 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Já distribuí eletronicamente, parei aqui. Parei aqui. Tudo bem? Então, essa é a distribuição eletrônica do nitrogênio. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. O sódio tem número atômico 11. Então nós vamos fazer 1S2, a mesma coisa, o início é tudo igual. 2S2, Aí depois eu vou qual? 2P6. Agora é 2P6, eu preenchi tudo. A quantidade máxima de elétrons que tem no orbital P. Eu não coloquei 3 igual a esse. Esse aqui eu coloquei 3 que eu precisava de 3 só para dar 7. Aqui não, aqui eu já tenho quanto? 10, 2 mais 2 mais 6, dá quanto? 10. Quantos elétrons falta? 1. Então agora é o 3S1. Você não vai colocar 3S2. Por que você não vai colocar? Porque eu só preciso, no caso, de um elétronzinho só para ficar distribuído corretamente. 2 mais 2 mais 6 mais 1 dá número atômico 11. Tudo bem, pessoal? Então, aí esse era o exercício 2. A gente aprendeu a fazer a distribuição eletrônica. Agora, nós vamos fazer a distribuição eletrônica desse caso aqui, do criptônio. Depois a gente vai responder essas perguntas aqui. Tudo bem? Então vamos fazer a distribuição eletrônica do criptônio. O número atômico dele agora é 36. Então, a gente vai vir aqui e vamos fazer a mesma coisa. Você vai fazer 1S2, 2S2. Agora vai ser mais longo, até dar 36. 2P6, sempre seguindo a diagonal. Essa diagonal 3, 4, 2P6. Aí depois vem qual? 3S2. Aí já temos quanto? 2 mais 2, 4, 10 e 12. Ainda falta muito para chegar no 36. Agora qual o próximo que eu vou? No quarto, que é o 3P6. 3P6. Aí depois do 3P6 vem qual? 4S2. Depois do 4S2 vem quem? Aí já temos 20, né? Então agora vem esse 5 que é o 3D10. Olha lá. Sempre da menor energia para maior energia. Então já temos 30 agora. Falta quantos? Faltam 6. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho 4P6. Acabou a distribuição eletrônica. Temos 36 prótons, 36 elétrons no estado neutro. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Então está distribuído. Então, agora vamos responder as perguntas. Olha o que ele está perguntando. O número de elétrons por nível ou camada. Então vamos lá. Por nível, eu tenho aqui a camada 1. Quantos elétrons eu tenho na camada 1? Eu tenho 2. Agora, na camada 2, quantos elétrons eu tenho? Você vai vir pegar essas duas. A camada 2 são essas duas aqui. É o 2S2 e o 2P6. Quantos elétrons eu tenho? Eu tenho 2 mais 6, eu tenho 8. Agora a camada 3. A camada 3 eu pego essa daqui e pego essa daqui. Eu tenho 6 mais 2 dá 8.
mais 10, tenho quanto? Tenho na camada 3, então eu tenho 18. E agora, na camada 4, eu tenho quanto? Eu tenho 4s2 e tenho 4p6. Quantos elétrons eu tenho? Eu tenho 6 mais 2, eu tenho 8. Então, a distribuição eletrônica, olha que interessante, né? Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui essa camada K, que é a camada 1. Aí depois vem a L, depois vem a M, depois vem a N, ó. Na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L eu tenho 8, na camada M eu tenho 18 e na camada N eu tenho 8. Então o número de elétrons por nível de energia é isso, eu tenho 2, 8, 18 e 8. Então essa é a resposta do item A. Então vamos colocar aqui, ó. 2, 8, 18 e 8. Ou também você podia falar que na camada K eu tenho 2, na L eu tenho 8, na M eu tenho 18 e na N eu tenho 8. Agora ele pergunta assim, ó, o número de elétrons da última camada. Quem é a última camada? É a camada N, né? Ou a camada 1, 2, 3, a camada 4, né? A gente até pode colocar assim, ó, a camada K também é chamada camada 1 ou nível 1 de energia. Aí depois camada 2 ou nível 2, camada 3 e camada 4. Dando na camada 4, ele tem 8 elétrons. Então, a resposta do item B é 8 só. E agora a última pergunta. O número de elétrons do subnível mais energético. Agora que vem a parte mais interessante. O que é o subnível mais energético? Que a diferença é subnível mais energético e última camada é diferente a definição. Tá? A última camada é o número de elétrons que tem na última camada. Agora, subnível mais energético é onde a distribuição eletrônica parou. Ou seja, a distribuição eletrônica parou aqui no orbital 4p6. E se você for ver quantos elétrons tem nesse orbital 4p6, eu tenho 6. Então, né, você está perguntando o número de elétrons no subnível mais energético, eu vou ter quantos? Eu vou ter 6. Então, aí você fala assim, professor, mas o nível mais energético pode coincidir com a última camada? Sim. Por exemplo, se a gente tivesse feito a distribuição até o 5s2, ou seja, o número atômico 38, aí a última camada seria a camada 5, teria 2 elétrons, e o subnível mais energético também seria o 5s2, que teria também 2 elétrons. Então, poderia coincidir? Poderia. Mas sempre vai coincidir? Não. Tudo bem? Então, é isso que vocês têm que saber, que subnível mais energético e camada, última camada, ou camada de valência, podem coincidir ou não. Vai depender da distribuição eletrônica, ou seja, do número atômico que o átomo possuir. Se ele tiver 36, a última camada é a camada 4, sim, mas quantos elétrons tem? Tem 8, que a gente verificou. E o subnível mais energético é o 4p6, que tem 6 elétrons. Tudo bem? Agora, outra coisa interessante de saber é aquilo que eu tinha falado. Na tabela periódica, verificamos que o criptônio tem 4 níveis de energia, ou seja, ele vai estar localizado na quarta linha na horizontal, ou quarto período da tabela periódica. E ele vai ter também 8 elétrons na última camada. Então, essas duas informações são importantes. Ó. Nós percebemos, vamos olhar aqui na tabela periódica. Ó, temos aqui a tabela periódica para nos auxiliar. Vocês estão vendo que a gente acabou de falar que a gente verificou que temos 4 níveis de energia. Níveis, né? Níveis de energia. Então, o que seria? Então, aqui, ó, primeiro nível, onde está o hélio. Segundo nível, onde está o neônio. Terceiro nível, argônio. Quarto nível, o criptônio. Ó. Então, ele está na quarta linha. Olha que interessante, então. Então, a distribuição eletrônica de Pauling coincide com a disposição que está localizado o átomo na tabela periódica. Então, se ele tem 4 níveis de energia, que a gente acabou de fazer a distribuição eletrônica, que é o número atômico aqui, ó, 36, então ele está no quarto nível. E também, no último nível de energia, ele vai ter 8 elétrons. Por que ele vai ter 8 elétrons? Porque a gente acabou de fazer a distribuição eletrônica, deu 8. Mas o que significa isso? Significa que ele vai estar localizado no mesmo grupo, ó, o grupo 18. O grupo 18 é a família 8A, também chamada família dos gases nobres. Então, a gente sabe em que família ou que grupo, né? Então, aqui é a família ou grupo, que são as linhas verticais. Tá? Então, é isso que vocês têm que perceber, que um átomo está localizado
pelo seu nível de energia, ou seja, na posição horizontal, ele tá no caso o criptônio está no quarto nível de energia, e está localizado no grupo 18, ou família 8A. Então quer dizer, professor, que o neônio, o argônio, não só o criptônio, mas o xenônio, o radônio e o organessônio, olha o nome que estranho que é esse nome, mas todos esses têm 8 elétrons na última camada, só que cada um vai ter um nível de energia diferente, um nível de camada diferente localizado, porque tem mais elétrons. Por exemplo, o radônio tem 86 prótons e elétrons, então ele vai ter mais camada, ele vai estar na camada 6. Já o xenônio já vai estar na camada 5, porque ele tem 54. O criptônio já vai estar na camada 4, o argônio na camada 18, o neônio na camada 2, que seria o nível 2 de energia. O hélio é a única exceção, tá? Ele tem 2 elétrons de camada, mas ele está na família 8A por outras características, porque ele ser um gás nobre é aquele gás que não interage com ninguém, porque eles são estáveis eletronicamente. Tudo bem? Então, o que vocês têm que perceber, né? Por exemplo, vamos pegar só o sódio para finalizar a aula. Ó. O sódio, ele está em qual é a última camada dele? É a camada 3. Como você sabe, professor? Porque tem 1, 2 e 3, está a camada 3. Então ele está no terceiro período, ou seja, ele está na terceira linha ou terceira camada na tabela periódica. Período. E quantos elétrons ele tem? Ele tem 1 elétron. Se ele tem 1 elétron, ele está no grupo 1 ou família 1A da tabela periódica. Vamos ver isso aqui? Então, ó, vamos lá. Ó, vamos dar uma olhada. Ó, o sódio. Ó, o sódio tem, ó, camada 1, opa, ó, camada 1, camada 2, camada 3, ó. Ele está no terceiro período, que eu tinha acabado de falar, e família aqui, ó, 1A, ou grupo 1, tudo bem? Essa é a chamada família dos metais alcalinos. São os metais mais reativos que tem na natureza, tá? Se você pegar um sódio metálico e colocar na mão, ele explode, porque ele interage com as moléculas de água formando gás hidrogênio. Tudo bem? Então é interessante. Então essas substâncias são muito reativas, são os metais mais reativos que tem, muito mais que o ferro, que o alumínio, que a gente conhece, né, no nosso dia a dia, tá bom? Então, outro elemento também, ó, o nitrogênio, ó. Vamos olhar o nitrogênio, ó. O nitrogênio quanto que deu, ó? Vamos lá. Ó, o nitrogênio tá no segundo período, ó. Por que segundo período ou segunda linha? Porque só tem 1 e 2. Então, segundo período. E quantos elétrons tem? Agora tem que tomar cuidado. Tem aluno que vai falar assim, professor, tem 3. Não. Ele tem, na camada 2, tem o elétron no orbital S e no orbital P. Então, o total, ele tem 5 elétrons. Então, ele está na família 5A. Vamos olhar então, ó. Ele vai estar no segundo período e vai estar no grupo 5 da tabela periódica, na vertical. Vamos lá olhar, ó. Ó, nitrogênio, ó. Você vai contar, ó. Aqui, ó, é camada 1, onde não tem nada na frente, em cima do nitrogênio, porque tem o hélio, tem o hidrogênio. Aí o nitrogênio está na camada 2, ó, camada 2, ó, aqui, ó, camada 2, e está na família 5A ou família 15, que a gente também pode chamar. Então essa aqui é a família do nitrogênio. Então todos esses átomos, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, moscóvio, todos esses têm o quê? 5 elétrons na última camada, só que cada um está em um nível diferente, porque quem tem menos elétron está numa camada menor de energia. No caso, o nitrogênio está na camada 2. O fósforo já tem mais elétron, ele tem 15, então ele já está na camada 3. O arsênio tem 33, está na camada 4. O antimônio está na camada 5, ele tem 51. E o bismuto está na camada 6, então tem 83. E o moscóvio tem 115, então ele está na camada 7. Né? Então quem tem mais prótons ou elétrons tem mais camadas para distribuir seus elétrons. Tudo bem? Então, é isso que você aqui tem que entender. A disposição é bem inteligente que é feita na tabela periódica. Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. E na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre tabela periódica e outras matérias mais. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê por aí. E quem não entrou no meu canal, se inscreva e tire suas dúvidas e comentários, tá bom? Então, tchau e até!